Boa noite, povo de Deus. Quero saudar meus irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Você trouxe a palavra de Deus? Abra comigo, por gentileza. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui essa noite. Quero aqui externar a alegria do meu coração pela vida de cada um dos irmãos que se dispuseram hoje a estar somando força aqui conosco, né? A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 133, ó como suave é, meus irmãos, viva aí. Então nós estamos em união aqui para falar do nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Abra as Bíblias, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia, porque a palavra do Senhor diz no livro de João, no capítulo 8, verso de número 32, e conhecereis a verdade vos libertará. 1 Pedro 5, verso de número 8, está lá em Apocalipse, antes de Apocalipse. Aqueles que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do nosso Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus, glorificando ao nome do Eterno. Meus amados irmãos, o diabo, o vosso adversário, quando um homem chamado Adão, ele vai pecar, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Satanás passa a ter domínio sobre o mundo, porque o mundo já é do... O mundo já é do... Muito bem. Nós precisamos entender que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O papel dele é derrubar aquele que está de pé. E nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10. Volta um pouquinho, por favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso de número 12, a palavra do Senhor vai dizer aqui, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios 10, versículo de número 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não... Você consegue entender que aquele que cuida estar em pé está direcionado a alguém que se põe de pé e não se deixa ser levado por aquilo que o inimigo quer fazer para dar uma rasteira. Aí eu te pergunto, Satanás, Deus desse século, que veio para roubar, matar e destruir, ele não está feliz que você está de pé. Ele está estudando a minha vida e ele está estudando a tua vida, uma forma de estudar. Que é isso, pastor? O inimigo, ele é
Hoje eu quero te mostrar, dentro da palavra de Deus, eu ainda não entrei na mensagem, só estou fazendo a introdução da mensagem, para você tomar entendimento. Vá comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 2, o verso de número 2, perdão. Ezequiel 2, 1, a palavra do Senhor diz assim, ó: e disse-me, filho do põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com quem está de pé. Mas o inimigo, conhecendo a minha vida e a tua vida, ele quer arrumar a forma de como ele vai fazer para nos derrubar. E eu estava pesquisando aqui, meus amados irmãos, sobre acidentes. Um incidente é quando existem percas materiais, mas ninguém se machuca. Trabalhei em diversas multinacionais e quando você trabalhava lá, estávamos há tantos dias sem acidente. Incidente é perca material. Acidente é afastamento de pessoas. E você sabe quando as pessoas, onde elas mais se acidentam, não é no trabalho. Porque no trabalho as pessoas costumam ter atenção no que está fazendo. Mas é na zona de conforto. 70% dos acidentes se encontra dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa você relaxa. Aleluia! Dentro de casa você relaxa. E você às vezes vai trocar uma lâmpada e não apoia a escada direito, você faz a escada escorregada, você cai, você se machuca. Você está andando dentro de casa, você lavou o piso, você escorrega. Você vai andar, você tropeça e cai sobre cima de alguma coisa. Por quê? Porque você não está contando o que dentro da sua própria casa você pode se acidentar. E a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuida. E quando fala de cuidar, fala de prestar atenção. Fala de observar o que está à sua. E eu quero entrar aqui numa pessoa, um texto bem clássico que você conhece para você tomar entendimento. Vá comigo agora, eu vou entrar na palavra. O livro de 2 Samuel. Vou falar sobre Davi. Quando a gente fala de Davi, a gente fala de guerreiro que ganhou, que venceu quem? A gente quando fala de Davi, já fala logo que ele venceu a guerra. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ser breve hoje. 2 Samuel, capítulo de número 11. Aqui diz: só que antes de você entender aqui, nós já vamos ver essa palavra. Quando a gente se recorda de Davi, a gente recorda que Davi cuidava das ovelhas de seu pai dentro do campo, no anonimato. E ele cuidando das ovelhas, ele tinha as ferramentas para trabalhar no campo. Ele tinha ali o seu cajado, ele tinha ali uma baladeira, ele cuidava das ovelhas de seu pai.
E ali vinha o urso, e ele matava o urso. Vinha o leão, e ele matava o leão. Só que ninguém fala que ele matava o urso e matava o leão, porque não há nada de mais nisso, não é verdade? Mas o texto narra que vai vir alguém maior do que o urso e maior do que o leão. Mas o que me chama a atenção, amada igreja, não é que ele mata o urso e mata o leão. O que me chama a atenção é que no anonimato ele já se coloca na posição de valente, de guerreiro. Mas o que isso tem a ver, pastor? O que tem a ver com as nossas vidas é que, para que a gente possa estar de pé, não é o que a gente faz diante dos homens, diante das pessoas, diante da casa do Senhor, que vai mostrar quem a gente realmente é. Mas é no anonimato, meu irmão. É quando ninguém está te olhando, os olhos do Senhor estão lá, te olhando, te observando. E é lá que você mostra intimidade com seu Pai. E é lá que você mostra quem realmente você é. Por quê? Porque eu quero te dizer que o diabo não respeita o seu cargo eclesiástico. O diabo não respeita quanto tempo tu é cristão ou cristã. O diabo não respeita a roupa que tu usa. O diabo, ele só respeita as renúncias que você tem. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Que te faz ser diferente daqueles que andam de todo jeito. O que me chama a atenção é que Davi, ele vai ali matar o leão, matar o urso, e ninguém vai saber que ele está fazendo aquilo. Mas ele vai fazer em honra ao seu pai. Ele vai fazer. E quando Davi é colocado diante de um gigante, Davi já tem as suas batalhas no anonimato, que ninguém viu, que ninguém soube. Mas Deus soube, mas Deus soube. O que você está sendo gerado no anonimato, o que você está passando no anonimato, é Deus que está te preparando para algo maior e melhor. E às vezes você nem está percebendo. E o texto narra que Davi ali vai vencer um gigante, vai ser rei, e Davi vai pelejar diversas guerras, Davi vai ser vitorioso, Davi vai ser exaltado. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra logo do homem, né? Possuidor de muitas verdades. Mas eu quero te mostrar hoje, dentro da palavra de Deus, que mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo um guerreiro, o texto narra que ele vai pecar. E é aí que nós vamos entrar na mensagem hoje. Em 2 Samuel, no capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa a vista. Aqui eu já quero entrar na mensagem, meus amados. O texto narra que Davi era um homem, era um rei, que
venceu muitas guerras, muitas batalhas. E o texto narra que no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi, de vez de acompanhar aqueles que deveriam ir para a guerra, pelejar, guerrear, ele vai ficar na sua casa, no palácio. E quando ele se levanta, ele vai ver uma mulher formosa à vista. Uma mulher bonita. Nós sabemos bem que é Betseba. E ali Davi, ele vai cair no pecado, nos olhos, no desejo da carne. E ele vai pecar. E ele não vai só pecar. Ele também vai cometer um homicídio, porque além de possuir a mulher de Urias, que estava na guerra, ele ainda vai ter um filho com ela, ele vai engravidar ela. E logo após ele engravidar ela, ele ainda vai botar Urias para ser morto. Depois vai casar-se com ela. Olha que coisa, né, meus irmãos? Um homem que era para estar na guerra, um homem que era para estar na peleja, um guerreiro, um rei, que venceu gigantes, que venceu Golias, que matou leão, que matou urso. O texto narra que em vez de ele ir para a guerra, ele está onde? Dentro do palácio, dentro da sua casa, no seu momento de conforto. Reforço, aqui é dizer que 70% dos acidentes é dentro de casa. Porque dentro de casa nós estamos confortáveis. E a gente pensa que dentro da nossa casa não vai ter nenhuma intercorrência, nenhum acidente. Mas a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele não quer que você fique de pé. Então ele vai arrumar um jeito, uma forma de te derrubar. Mas engraçado que o diabo, ele veio através de um urso, ele veio através de um leão, ele veio através de um gigante. E nenhum deles derrubou Davi. Todos eles Davi foi vitorioso. Todos eles Davi conseguiu matar, vencer. Aí ele falou: não posso, eu não tenho como vencer Davi diante de uma espada, diante de uma guerra. Eu preciso mudar o cenário para poder derrubar ele. Olha, eita. O inimigo, ele vai tentar mudar o cenário de uma forma para poder te derrubar. E você não precisa, e você não pode ser menino na fé e nem maduro a tal ponto de pensar que está tudo bem e que você não vai ter nenhum problema. Porque a palavra diz que olha que aqueles que estão de pé, olhe para que não caia. Sede sóbrios, vigiai. E aqui o texto narra que Davi vai dar câncer. E aí ele pensa que está tudo bem já com ele. Ele pensa que está tudo bem. Aí Deus vai levantar um profeta para ir até a casa dele. Vamos lá comigo. 2 Samuel capítulo 12, olha o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-me: Deus vai levantar um profeta chamado Natã para ir até a casa de Davi para o exortar. Aí Natã vai falar assim, ó: havia numa cidade 2 homens
um rico e o outro pobre. Me acompanhe, por gentileza. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu braço, ou em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Vou traduzir aqui para você tomar entendimento dessa palavra. Aleluia. O texto narra, meus amados irmãos, que Natan aqui está fazendo uma palavra, uma parábola através do Senhor, e vai dizer para ele: olha, havia um homem que era rico, e esse homem rico, o evangelista Bruno, está totalmente direcionado a Davi. O homem rico aqui nesse texto é Davi. Havia um homem, dois homens, um rico e o outro pobre. E o homem pobre está voltado para Urias. Aleluia. Esses dois homens, eles estão também no texto do número 11. Está falando do homem rico e do homem pobre. Mas continuando aqui, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas bênçãos. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Essa cordeira significa Betseba, sua mulher, sua esposa. Mas aqui está dizendo que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com os filhos igualmente. Mas o texto aqui vai narrar uma pessoa que não está no número 11, mas aqui no 12 está. Quem é essa pessoa? Um viajante. E por quê que o texto do 11 vai falar dos reis que saíram, que Davi fica, Davi comete um adultério, e o 12 vai falar sobre um homem rico, que é Davi, e vai falar do homem pobre, que é Urias, e vai falar que vem um viajante. E aí que eu quero ir lá. Quando a gente fala de viajante, a gente fala de alguém sem paradeiro. E eu procurei aqui esse viajante e eu não consegui entender. Mas quando eu fui para o livro de Jó, eu lembrei: de onde tu vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aleluia. Glória a Deus. Você não entendeu, né? Esse viajante, meus amados irmãos, é o diabo que vem viajando e entra na vida de Davi e faz com que Davi pegue, erre e vai se embora. Cuidado com o viajante. Cuidado com o viajante. Por quê? Porque o viajante, ele está arrumando uma forma, ele está vendo algo que ele pode fazer dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família, uma forma dele entrar para roubar, matar e destruir. E depois ele, vai embora. E sabe quem fica com prejuízo? É você. O texto dá
que esse homem que era muito rico, Davi, e o homem muito pobre é Urias. Mas o texto lá é que ele vai vir um viajante, e o viajante, se Davi tivesse na guerra, ele tinha caído. Aleluia. Mas na sua zona de conforto, dentro da sua casa, vem um viajante. Porque se Davi estivesse lá na guerra, guerreando, batalhando, porque ele era para ir para a guerra. Mas ele não foi. Ele ficou dentro da casa, dentro do palácio. E através dessa atitude, Satanás falou: agora eu arrumei a realidade sobre a vida dele, e eu vou entrar com essa mulher, e ele vai se perder. Cuidado, toda ação tem uma reação. E o mundo espiritual, ele não respeita o que tu fala. Como assim, pastor? A palavra do Senhor diz que da boca procede bênção e maldição. Sim. Você pode dizer que a sua casa é uma bênção, mas se as suas atitudes forem o contrário disso, o mundo espiritual não vai respeitar o que tu fala. O mundo espiritual vai respeitar o que tu vive de verdade. Está entendendo? É o que tu vive de verdade que conta. Mas por que, pastor? Porque se fosse assim, como é que estaria a vida do mundo que não fala? Já parou para pensar? Como é que o mundo vai proferir bênção sobre a vida dele? Mas é através das suas ações. Porque a árvore se conhece pelos seus. A árvore se conhece pelos seus. E o texto narra que esse viajante, ele anda em derredor, procurando uma casa, uma empresa, um ministério, uma criança, um idoso, alguém que ele possa chegar e falar: olha, faz assim. Aí a pessoa vai lá e faz, e depois, dá a linha na pipa. Quem fica com prejuízo? Quem tomou atitude errada, quem não vigiou, quem não cuidou está de pé. Porque eu estou salvo, porque eu estou com Deus. A palavra do Senhor diz que você não deve tentar o Senhor teu Deus. A sua confiança não tem que estar naquilo que você é, tem que estar confiança naquilo que você serve. Eu estou com Deus, eu estou blindado. O mundo tem essa mania aí de falar: você está com o corpo fechado. Eu vim de um lugar que as pessoas falam isso direto. Lá no Rio de Janeiro tem muito bandido que entra, né, no mundo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Aí anda com a guia aqui no pescoço, dizendo que aquela guia fechou o corpo dele. Ele está completamente enganado. Satanás está doido para roubar, matar, destruir. Mas por que não acaba com eles? Por que não acaba logo com eles? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou fruto de oração do meu pai, da minha mãe. Você é fruto de oração de alguém. Por quê? Porque enquanto você estava lá fora, tinha alguém que estava aqui dentro clamando de joelho pela sua vida, pela sua família. E esse é o motivo. Mas o que essa palavra quer dizer para nossas vidas hoje, meus amados irmãos? Vigiai. Cuidado. Porque o diabo, ele não desiste de ser diabo. Nós vemos aqui um homem que venceu o urso, que venceu o leão, que venceu o Golias, mas não conseguiu vencer uma mulher. Qual foi o problema dele? Cobiçar a mulher do próximo, andar com a mulher do próximo, matar o próximo, para possuir,
para ter. E o diabo arrumou legalidade sobre a vida dele. E sabe o que aconteceu com Davi? A espada do Senhor cravou dentro da casa de Davi. O filho contra a filha. O irmão matou o outro. O filho morreu, nasceu morto. Consequências do pecado. Nós temos que entender que a gente que já conhece a palavra de Deus e cuidamos de estar de pé, um vacilo que a gente dá pode ser fatal. Pode ser muito sério e muito grave. Então a gente precisa ficar cada dia mais alicerçado na palavra de Deus. Cada dia mais vigiando em todo o tempo. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio brincar de ser diabo. E ele não está feliz de tu estar de pé. E é na zona de conforto. É aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou para a igreja, não, hoje eu vou para outro lugar. Aí o diabo faz. Arruma uma legalidade, talvez o seu olhar, talvez uma ação que você cometa, e tem uma consequência ao contrário. Ô pastor, o que você está querendo dizer? Que eu só vou ser abençoado na igreja? Não. Mas para refletir e pensar, será que essa atitude que tu vai tomar vai agradar a Deus ou vai desagradar a Ele? Se Davi parasse para pensar, será que ele teria pecado? Será que ele teria errado? Mas ele não pensou, simplesmente ele agiu. E quantas vezes a gente age sem pensar? Somos inconsequentes. Você já viu uma pessoa quando ela fala, quando ela está ofegante, ela sai falando, ela não tem tempo de respirar. E quando alguém não tem tempo de respirar, sabe o que ela não consegue fazer? Pensar. A palavra do Senhor diz que até o tolo, ele passa como sábio quando ele se cala. E é tão difícil. Glória a Deus. O Senhor fez tudo perfeito. Ele te deu 2 ouvidos e somente uma. Esteja pronto a ouvir e tardio ao falar. A gente quer falar sem ouvir. Principalmente se a palavra vem de contra você como uma afronta. Aí que você quer evitar. Aí que você quer levar para o outro lado. É aí que você se perde. Porque em Provérbios vai dizer que a palavra branca desvia o furor, mas a brava suscita a ira. E quem age na ira mesmo, hein? E quem age na contenda mesmo, hein? É o diabo, meu irmão. Então ele está te estudando, ele está te monitorando, ele está vendo o teu ir e o teu voltar. Ele está vendo que tu acessa a rede social. Ele está vendo que tu vê na televisão o oculto. Tem viajante que está chegando no teu celular como solicitação de amizade. O que você faz? Você nem consulta a Deus, você aceita. É um viajante chegando, sabe como? Na surdina. E quantas vezes nós não somos confrontados? Quando nós vamos acessar a internet, aparece algo. Aí o viajante, acessa, vai. Aí o que você faz? Tem gente que está dentro de você e fala, não acessa. O dono da casa que está dentro de você fala, não acessa, não olha. Aí o que você faz? Não vou aceitar, não vou acessar, não vou olhar. Aí Deus se agrada, porque o nosso corpo é templo e morada do O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar aonde tem o quê? Sujeira. Aonde tem
pecado. O que nos faz separação do nosso Deus é os pecados. Porque Deus nos ama, mas Ele não ama o pecado que a gente comete. E nós precisamos entender através dessa palavra hoje que você que está de pé, você tem que tomar cuidado com o viajante que fica ao teu derredor, bradando como um leão. Ele vê, como eu estou te falando, o que você acessa, quem você fala. Mas como assim? Quem eu falo tem poder sobre a minha vida? Tem! Porque a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você é de Deus e está andando com quem é do mundo. O que você acha que vai acontecer? Será que você é forte o suficiente para puxar essa pessoa para Deus? O que eu vejo muitas das vezes é a pessoa sendo fraca e sendo levada para o mundo. É, pastor? É. E vem acompanhada de sabe o quê? É meu amigo. Amigo te traz para o altar, meu irmão. Amiga te traz para a presença de Deus. Fuja, corra do viajante. E ele chega, sabe como, irmão Bruno? Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Isso aí não é nada. Aí a pessoa acha um dinheiro no chão, sabe de quem é, achado não é roubado. O viajante está entrando na tua vida através daquele dinheiro que ele devolveu. O viajante está indo pelo meio da rua, de roupa curta, de um top, e o homem está observando. E ele não está percebendo que o viajante está arrumando uma forma de derrubar ele. E quando derrubar, aí as consequências do pecado vêm. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o dom grato de Deus é a vida. Vida eterna, meu irmão. Jesus veio para te trazer vida e vida com abundância. Mas você só terá vida se você estiver nele, na palavra dele, vivendo em corpo e alma e espírito, vivendo em verdade. Já falei aqui, não adianta ficar construindo dois pensamentos. Não adianta. Domingo eu ser cristão e segunda-feira eu ser desviado. Eu tenho que ser quem eu sou aqui dentro e lá fora. Porque na hora que o diabo tentar se aproximar, e aí? Ele vai ter liberdade sobre a tua vida ou ele vai perder? O texto narra que Davi caiu. Por quê? Porque vai matar na guerra. É como acontece com algumas pessoas. Vamos para o evangelismo. Vamos falar de Jesus. Vamos para o culto. Eu estou sem força. Estou desanimado. Vamos para o shopping. Bora. Bora para o parque. Bora. Bora viajar. Bora. A pessoa sempre está afim para fazer o que é do mundo. Mas quando fala para as coisas de Deus, ela se enfraquece. Por quê? Porque o viajante já está possuindo a casa. O viajante já está com legalidade sobre a casa. O viajante aqui é aquele que está em Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Satanás está rodeando a terra. O mundo já é do maligno. E a gente precisa se atentar como igreja. Ele não está feliz com a nossa vida, vindo aqui cantar, pregar, falar do amor dele. Ele está tentando arrumar uma forma, através talvez de um parente, através talvez de um amigo, através de alguém dentro do teu trabalho, para tirar você da fé. E se você não estiver ligado, você cai, você peca, você erra, e ele arruma uma legalidade sobre a tua vida. E sabe qual é o papel dele, meus amados irmãos? Você sabe o significado da palavra diabo? Acusador. Ele quer te acusar.
Ei, vai para a igreja para quê se você falar isso, isso e isso? Tu vai para a igreja se você vive assim, assim, assim. Tu vai fazer o que na igreja? Tu não é digno de estar lá, não. Quantas das vezes ele tentou falar isso dentro da minha mente? Eu acho que através da sua vida também. Quantas vezes? Ei, tira a tua vida. Agora você pecou, falhou, errou. Não tem mais jeito para você não. Ninguém vai te receber de volta, não. Tem um montão de gente lá fora assim, que tá preso nas mãos de Satanás. Está amarrado pelo pecado. Mas através da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, livro de 2 Pedro, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabei que tem um advogado que intercede por nós. Quem é? Jesus. Ele intercede pela minha vida, ele intercede pela tua vida. Então, que você possa nessa noite ser direcionado, que você possa se revestir da armadura de Deus, para que possais estar firmes e não desistir na caminhada. Entendeu? Que nós possamos, nessa noite, através dessa palavra, ter entendimento que pode vir dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da sociedade, dentro da nossa família. Que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer que um viajante pode estar na nossa família? Sim. Você já viu aquela conversa que você, como homem, começa a conversar com a sua esposa dentro do lar, está tudo bem na conversa, de repente já muda o tom. É o viajante. Aí a pessoa fica, vem para o lado. Será que está comigo? E você também não pode falar, né? Se você falar, sabe que dá briga, né? Não pode falar, tem que ser vigilante. Mas você vai entender. Porque onde o Espírito do Senhor habita, a paz. E quando começa a contenda, vem o quê? Vem paz? Aí quem está tentando entrar na tua casa para destruir ela? Você precisa ter visão espiritual, entender, rapaz, o cara ficou na ordem. Tem um diabo tentando arrumar uma forma de me destruir, de me desfazer. Então você não deve deixar esse entrar no teu coração. Não deve. Mas você tem que vigiar. Você tem que tratar. Você precisa buscar conhecimento da palavra de Deus para entender que ele não está feliz. Mas em contrapartida, Deus Todo-Poderoso, ele está maravilhado. Porque quando o viajante chega, quem abre a porta é o Todo-Poderoso Deus. E ele fala, sabe o quê? Aqui você não vai entrar não. Porque aqui eu já estou fazendo parte dessa casa. Porque eu já estou aqui dentro, e onde eu estou não habita a maldade. A palavra do Senhor diz que nem o mal te sucederá, nem praga boa chegará a tua. Meu irmão, isso você tem que ter como entendimento. Não! Viajante, aqui você não tem vez. Porque quem resta na minha vida é Deus. Quem está dentro da minha vida é Deus. Quando ele jogar um pratinho para você, não aceite. Porque dentro da tua casa tem um banquete do céu. Dentro da tua casa tem um banquete do céu, meu irmão. Então cuidado. Vigiai. O diabo, o vosso adversário, o meu adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Se essa palavra está vindo aqui hoje, é porque o Senhor tem preocupação com a sua casa.
O Senhor tem preocupação com a sua vida. O Senhor tem preocupação com a sua família. E você precisa entender que quando Davi pecou e errou, a morte entrou na humanidade. E todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Estão afagados ao fracasso e à morte. Mas em contrapartida, quem vai vir? Jesus. Por um homem entra o pecado, e por um homem também entra a salvação. Aleluia. Somos nós, através das nossas ações, através da nossa fé, através da nossa fidelidade a Deus, que todo dia nós escolhemos as coisas de Deus. Não escolhemos o mundo, nem o que no mundo há. Escolhemos estar em comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos, deixando cada vez mais o mundo e se chegando mais para Deus. Porque todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, todos passaremos por uma ponte elevadiça que vai nos levar a uma nova dimensão. E para mim, ao meu ponto de vista, a coisa mais horrenda é alguém que morre sem receber Jesus como seu Salvador, sem se batizar, e depois falar que essa pessoa foi para o céu. Como assim? Já foi no velório de algumas pessoas do mundo? Ah, é uma pessoa tão boa, que esteja em paz, que descanse. A palavra do Senhor diz que morreu o cego, o juízo. Juízo de quê? Para quem tem juízo quando morre? Para ser julgado, meu irmão. Por suas ações, por suas obras. Então nós precisamos ter entendimento que quem está limpo se limpa mais ainda. Quem está se separando se separa mais ainda. Quem está de pé firma mais ainda. Cuidado! Já viu que quem morre afogado é quem sabe nadar? Já viu quem cai de moto é quem fala que pilota muito? Você vai pular lá no meio do rio? Você vai pular lá no meio do mar? Eu sei nadar. Cuidado! Desse negócio de falar, eu sei. Foi falando aqui, em Provérbios 3:5. Não te estribes no teu próprio, não te apoies daquilo que você diz que sabe. Cuidado, cuidado. E Jeremias vai dizer o quê? Bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Por quê? Mais do que feliz é o homem que bota a confiança no Senhor, que espera no Senhor, que está firmado no Senhor. Ou seja, ele não anda pelas suas intuições, ele não anda por aquilo que ele acredita ser verdade, mas ele acredita e anda pelo Senhor. E é isso que eu quero que você, como igreja, entenda. Você precisa botar sua confiança no Senhor, você precisa estar voltado para o Senhor, você precisa afirmar a tua casa cada dia no Senhor. Que você possa aplaudir o Senhor.